queridos, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Quando um relacionamento acaba, seja ele um casamento ou uma união estável, é preciso reorganizar a vida. Isso envolve não só os laços afetivos, mas também algumas questões legais. O plano parental estabelece todas as regras sobre o convívio dos pais com as crianças. A ideia é delimitar os compromissos que cada um dos genitores tem nas atividades cotidianas dos filhos, além também de como cada um vai exercer as responsabilidades parentais. Para falar sobre o assunto, eu recebo a advogada de família, a doutora Flávia Costa. Seja muito bem-vinda, doutora Flávia. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Ana. Flávia, o que é e o que exige esse planejamento parental? Olha, primeiro, obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, porque como você mesmo adiantou, o casamento termina, mas a relação parental, quando se tem filhos, permanece, ela é continuada. Então é importante que se tenha harmonia. Para quê? Para preservar os interesses da criança. E é o que mais a gente olha na hora de fazer esse plano parental, que nada mais é que um documento, um acordo, tratando dos interesses da criança, dos direitos e obrigações dos pais com relação a ela e muitas vezes de bens e tudo mais. Quem faz esse plano é o advogado ou as partes que podem dizer o que elas querem ou não? É muito importante, Ana, não tirar o protagonismo das partes, porque veja bem, enquanto casados, aquele casal, ainda que no relacionamento já desgastados, ele vinha decidindo sobre sua vida cotidiana. Por que tirar esse poder de decisão? Cada família é uma família, com sua diversidade, com suas implicações. Então é importante trazer esse casal com auxílio de um advogado, de uma advogada especializada. Eu mesmo, na minha clínica do direito, trabalho com métodos alternativos e mais adequados, a gente diz, de dissolução de conflitos. Porque a gente deixa as partes trazerem as melhores soluções. A gente fala do brainstorms, uma chuva de ideias, até chegar a uma melhor solução para aquele caso, para aquele conflito, antes do que judicializar. Porque judicializando, se tornando um processo judicial que vai ao fórum, vai ser decidido por um juiz alheio àquelas circunstâncias, que não conhece as especificidades daquele casal e muitas vezes proferindo decisões que não vai atender, não vai pacificar aquele conflito, não vai trazer um melhor acordo para eles. Fora que a justiça está abarrotada de processo, então vai empacar ali, vai demorar e esse casal não vai poder dar um novo sentido à vida deles. Exatamente, Ana. É mais custoso, é menos célere, porque sim, o judiciário está abarrotado de ação e muito mais desgastante emocionalmente. Então você perde em saúde mental e financeiramente. Chamou atenção você chamar seu escritório de clínica e esse olhar de carinho para aquelas partes que estão ali deixando de ter algo que por um momento foi tão precioso. Você enxerga que muitas vezes tem advogados que não pensam desta maneira e transformam um momento mais conflituoso e mais doloroso ainda? Bom, é um pouco delicado falar da classe, porque tem muitos profissionais capacitados, mas nós, humanos, somos combativos. E nossas faculdades, eu falo que a gente é forjado no conflito, no combate, no embate. E geralmente dificulta mesmo o diálogo entre as partes. Lá eu chamo de clínica do direito, Ana, porque eu muitas vezes trago outros profissionais colaborando com o meu trabalho, muitas vezes da área da saúde. Então, terapeutas convencionais, que fazem constelações familiares, para me ajudar nessa abordagem, né? A gente tem que trazer as partes, trazer a consciência para que eles tenham um diálogo respeitoso, entende? Para justamente manter a harmonia, para que eles possam, em conjunto, ainda que separados, preservar essa criança, trazer as melhores soluções na hora de criar, da criação, de educar esses filhos. Então, lá eu tenho um espaço que eu chamo um espaço de acolhimento, muitas vezes para sentar, chega, né, às vezes naquele desequilíbrio de uma
uma conversa torta com esse ex-marido, com essa ex-mulher, né? Naquele desgaste do rompimento, porque é muito natural. Então, a pessoa senta ali, lê um livro, recebe uma mensaginha, tem inclusive uma poltrona de massagem para ir se aterrando e muitas vezes ajuda muito mais no meu trabalho para que eu possa ouvir verdadeiramente quais são os reclamos e para tratar com a outra parte, mantendo, como eu disse antes, como protagonistas das decisões de suas vidas. Para quem está assistindo a nossa entrevista, olha, nunca tinha ouvido falar nesse planejamento parental. Qual que é o primeiro passo que eu preciso tomar se eu quero ter um plano assim também e fazer do meu divórcio mais tranquilo por causa dos meus filhos? Olha, Ana, eu vou um passo antes. É importante que, quando você verificar que o teu casamento está dando sinais de ruptura, porque dá, eu sou divorciada, eu até brinco, né? Passei por isso e hoje vivo numa união que também é formalizada, passando pelos estados civis para saber o que meus clientes passam. Então, quando dá sinais dessa ruptura, é importante se aconselhar com um profissional, um advogado da área, especializado em área de família e sucessões, geralmente. E aí ele vai te trazer, vai dar uma listagem da documentação necessária, mas antes disso, vai trazer os aspectos importantes que precisam ser tratados. Então, nesse plano parental, a gente fala de direitos e obrigações das partes. Então, por exemplo, como que é a vida, né? Quanto mais aberta essa conversa, melhor. Como que é a vida dessa família? Como ela deve ficar na ruptura? O que é necessário fazer para manter a saúde mental dessa criança em desenvolvimento, muitas vezes de tenra idade? Tem casais que se separam quando os filhos são bebês, outros adolescentes, são outras fases, requer outras discussões. Mas, enfim, a gente vai discutir lá dentro de alimentos, a respeito de alimentos, de guarda, que geralmente hoje é compartilhada, porque compartilhar guarda não tem muito a ver com convivência. Compartilhar guarda quer dizer que o pai e a mãe vão decidir em conjuntos a respeito da vida cotidiana dessa criança. A gente vai tratar da convivência com um, da convivência com o outro, sempre sob o olhar do melhor interesse da criança. É claro que tem que ser possível para os pais, mas olhando o que é melhor para a criança. E aí, nessa convivência, a gente vai tratar muitas vezes do convívio mesmo, diário, aos finais de semana, em períodos de férias, em períodos de feriado. Às vezes é importante para um, para outro, ter os filhos nesses feriados, em datas festivas. Aniversário do pai, geralmente os filhos passam com o pai. Aniversário da mãe com a mãe, e é sempre importante deixar franqueada a presença do outro pai, porque é importante a questão da lei do pertencimento, Ana. A presença do pai e de uma mãe na vida dessa criança, ela vai realmente crescer muito mais equilibrada e saudável. Tem vários tipos de guarda, Flávia, explica pra gente como que funciona. Tem a guarda unilateral, que é um dos ex-cônjuges, um dos pais responsáveis pelas obrigações dos filhos. Então, ele decide onde estuda, onde mora, se viaja, a determinação é só dele. Antes era assim. Já é antiga essa alteração e hoje, como eu disse, é regra, guarda compartilhada, por conta da necessidade do viés de ambos os pais na vida da criança. Então, compartilhar a guarda é compartilhar essas decisões, tá? Diferente de convívio, estabelecer convívios. Eu posso ter uma guarda compartilhada e ter o convívio dos meus filhos estipulados de segunda, quarta e sexta, ou só de terça e quinta. Entende? Vai depender muito do hábito dessa família, o que é importante para essa criança. E é importante também, Ana, tendo esse acordo parental, esse documento, que ele seja flexível. Porque pode ser importante, pode ser interessante para a criança que segunda, quarta e sexta ele esteja com a mãe e depois de terça, quinta e sábado. Porque altera, de repente ele começa a fazer um curso, um esporte que é mais importante a presença de um ou de outro, e isso pode ser alterado olhando para aquela criança, que é mais necessário para o desenvolvimento saudável daquela criança.
Fica confuso para a criança, Flávia, esse estilo? Um dia eu tô com a minha mãe, um dia eu tô com meu pai, um dia eu tô... Ou você acha que quando é direcionado, conversado, quando não tem briga, mas tem diálogo, tudo se torna mais fácil? Olha só, Ana, a nossa vida é mutável, né? A gente tem um planejamento, mas vem circunstâncias que a gente tem que se adaptar. Então, o que é importante no plano parental? Ele traz ali um acordo, uma base, ok? E isso para a criança traz uma sensação de, olha, tá tudo equilibrado, né? Ela se sente mais segura, ok? Mas nada impede que, até porque a criança queira, que aquilo se altere, né? Eu posso falar, eu acredito que isso seja crença, porque tem poucos estudos a respeito. Mas até conversando com a juíza da primeira vara da família, ela falou uma vez que eu estava pleiteando uma guarda nesse sentido, um dia com a mãe, um dia com o pai, mas ela falou, doutor, isso deve ficar muito confuso para a criança. Eu falei, olha, eu tenho um exemplo prático na minha vida. O meu filho, eu me separei quando ele tinha 2 anos e um dia ele ficava comigo, outro dia com o pai, ele almoçava todos os dias em casa e eu levava na escola. E nunca teve problema, ele sabia que funcionava dessa forma. A gente explicava para ele, hoje é o papai que vai te buscar na escola, hoje vai ser a mamãe. Conversa aberta, sabe? Participar o filho, como a gente participa ele normalmente da rotina dele. Hoje, a gente alterou, porque ele tem futebol, é o que eu estava dizendo, às terças e quintas, e o pai gosta de estar presente. Então, a gente deixou fixo as terças e quintas com o pai. E a gente não precisou alterar isso judicialmente. Porque tem uma questão, até para você dar segurança jurídica para um acordo onde funciona menor, você homologa judicialmente, você só leva para o juiz, dá aquela chancela. Se for descumprido, você pode executar, ok? Mas essas alterações, nem sempre você precisa tutelar se está dando certo, se você está verificando que há harmonia entre as partes. Inclusive, muitas vezes, Ana, de chegar num acordo final, você faz testes de realidade. Né? Quando eu vejo que tem um conflito, porque há conflito quando tem o divórcio e rompimento, ainda que as partes estão sentadas numa mesa como adultos para dialogar, há conflito, há desgaste. Muitas vezes eu sugiro, olha, vamos tentar a proposta da mãe por umas 3 semanas e a gente retorna, senta à mesa e verifica se ficou bom para todos. Pode ser que sim. Se não for, vamos tentar uma outra hipótese. Isso a gente chama de teste de realidade, até que a gente chegue no consenso do que é melhor para todos, principalmente para o filho. E este filho é ouvido? A necessidade dele, a justiça ouve a partir de quando? Quantos anos? Não é recomendável, Ana, até porque o judiciário, ele não está equipado com recursos para que você evite exposição dessa criança. E ela não quer tomar partido. Então, muitas vezes, e não é recomendado ouvir essa criança. A gente escuta muitas vezes a criança por outros profissionais, por terapeutas, por avaliadores. Tem profissionais que fazem avaliação psicológica. Então, a gente tem parceiros dentro do escritório e a gente faz uma avaliação para que ela traga um laudo longe do escritório, né, no ambiente terapêutico mesmo, para que não tenha nenhuma parcialidade. E depois a gente sugere de uma ou de outra forma. Preservar a criança, Ana, é sempre a melhor saída. Então, para quem não tem na sua cidade um escritório que tem essa facilidade, você aconselha que, se está passando por um período desse de divórcio e separação, procurar um profissional de saúde mental para ouvir, aconselhar e entender o que está passando na cabeça desse filho envolvido nessa separação? É importantíssimo, não só para ouvir e entendê-lo com relação àquele momento, mas que dê um suporte continuado no tratamento psicológico daquela criança e muitas vezes dos cônjuges, das partes envolvidas. Ana, é importantíssimo, o resultado é outro. Flávia, como funciona a pensão alimentícia? Sempre é o pai que tem que pagar ou é quem não fica com a guarda? Explica para quem está assistindo a gente. A Rede Vida pega no Brasil inteiro e pode ser uma dúvida que as pessoas que estão em casa têm e não têm acesso a essa informação. Sim, não tem uma regra, isso é importante falar.
e desmistificar. Não tem uma regra pronta, pré-elaborada e matemática para fixar alimentos. O que é visto? A necessidade daquela criança e a capacidade financeira dos pais, de ambos, o pai e da mãe, de arcar com as necessidades financeiras daquela criança para um bom desenvolvimento. Então, uma criança, um bebê, tem necessidades. E nos alimentos, é muito importante dizer, Ana, estão englobados não só o alimento que se come, que se ingere, que, como o próprio nome diz, mas lazer, saúde, vestuário, moradia e os custos inerentes a ela, internet, por exemplo, que hoje, né, condição muitas vezes de trabalho escolar. Sim. Então, inclusive, eu tenho uma planilha pré-estabelecida e muitas vezes eu tenho que mexer. Como eu disse, cada família é diferente uma da outra e tem uma necessidade. Então, o que é feito? Um arrolamento, um planilhamento daqueles custos daquela criança. Muitas vezes está envolvida também com os custos do guardião, do convivente, mas dá para estabelecer, né, que daquele montante, por exemplo, de um aluguel, a criança também está morando, tem um custo de moradia dela também. E aí vai se olhar a capacidade financeira, quanto essa mãe ganha, quanto esse pai ganha, mas não só isso, não é determinado só pelo que entra, mas a condição financeira mesmo. Pode ser que um ganhe mais, mas está totalmente endividado, né? Está com trabalho, é autônomo, não está em condições financeiras de suportar um valor alto e é dividido, são divididas as despesas do filho. E pode mudar porque pode acontecer no meio do caminho de um perder o emprego, começar a ganhar mais ou ganhar menos. Como que acontece? Firmei a separação, foi estabelecida a pensão, mas as coisas mudaram. Como recorrer? A quem procurar? Esse plano parental, ele é mutável. Então, se mudar a situação, primeiro da criança, ela está requerendo mais, né? E precisa que os pais participem mais financeiramente falando. É, mais uma vez, importante que esse casal sente-se numa mesa e estabeleçam novas condições, ok? Caso não consiga, tem como recorrer ao judiciário. A gente fala, Ana, que questões de guarda, alimentos e convivência não transitam em julgado. O que isso significa? Não é imutável. A qualquer momento que há uma diferença, que há um desequilíbrio, essa questão pode ser posta novamente em juízo. O que eu recomendo é, antes de judicializar mais uma vez, tentar fazer um acordo parental. Se não pagar, o que acontece? O alimentante que está em débito, ele pode ser inclusive preso, né? Se for executado os 3 últimos alimentos, que a pessoa subentende que ela precisa daquilo para sobreviver, é sob o rito de prisão. Se ela deixar atrasar, isso é uma dica importante, mais do que 3 meses, o rito daquela execução não é tão penoso, não é sob pena de prisão, mas de penhora de bens. E pode ser que alguns devedores vão usando de alguns subterfúgios para continuar inadimplente. Então, atrasou os alimentos, a pensão alimentícia, é importante rapidamente tomar uma medida. Primeiro, tentar conversar com o alimentante, com a parte que paga os alimentos. Se não conseguir, fazer com que restabeleça o pagamento, entrar com a execução imediatamente. Flávia, um casal separado, quem tem a guarda, se ele quer viajar com o filho, seja dentro do Brasil ou em outro país, ele precisa ter o ok do pai ou da mãe que não está com a criança? Fora do Brasil, sim. Dentro, não é necessário. E é importante, é recomendável que os pais, as mães deixem os filhos terem essas experiências. Às vezes é a primeira oportunidade, por exemplo, de um pai viajar com os filhos, porque antes só viajava em família, com a mãe, e a mãe ela se sente insegura em deixar. Mas é importante que eles tenham esse momento, vão ser experiências para uma vida inteira, Ana. Então, eu recomendo sim deixar, a não ser quando, né, são situações muito excepcionais, de descuido, de violências, que daí a gente está tratando aí de uma exceção, né? Mas, em geral, é importante que seja
compreensível essa fase nova e que esse casal se adapta também com essa vida nova. Que não é fácil, a gente sabe, mas a gente sempre tem que pensar no quê? Nos nossos filhos. Pensando nos nossos filhos, você falou que esse planejamento ele é mutável. Ele pode ir de acordo com as necessidades desse ex-casal e dessa criança ou dessas crianças. Cláusulas futuras funcionam? Tipo, há tanto tempo eu quero que o nosso filho estude em tal escola, plano de saúde, se vai fazer um intercâmbio. Funciona isso? Ou é melhor passos pequenos? É mais interessante passos pequenos, porque as alterações acabam sendo grandes e muitas vezes aquilo que foi previsto é inexequível. É inexequível. Olha, então, quando meu filho atingir a maioridade, eu quero que ele faça um intercâmbio. E aí o pai vai arcar com 70% dos gastos, ou 60%, a mãe com 40%. Esse filho tem 5 anos. Dali 8, pode ser que essas partes não tenham a condição de prover isso. Então, é inexequível, né? É melhor que a cada movimento, a cada alteração, seja conversado. Esse diálogo, Ana, entre o ex-casal vai ocorrer pela vida inteira. Depois esse filho vai provavelmente constituir uma nova família e vem os netos, primeiro o casamento, depois os netos, né? E outras alterações que é importante ter harmonia e ir tratando. E um não impede o outro de vivenciar momentos muito alegres. Isso é importante dizer. Alienação parental. Vamos falar esse sobre é um assunto muito delicado e importante, porque nem todo mundo pode gerenciar o divórcio como você conseguiu. Muitas vezes as pessoas estão num sofrimento, numa aceitação do que está acontecendo e pode influenciar erradamente a criança. É crime, Flávia? Essa lei é muito discutível, Ana, porque muitos que não estão na guarda acabam usando deste artifício para punir o outro. Não estou falando como uma regra, mas isso também acontece. É muito difícil fazer a prova da alienação parental, porque muitas vezes esse pai e essa mãe estão fazendo isso às escuras. Então, o filho para dentro de casa, quando chega da convivência com o outro, começa a escutar. Por exemplo, se a mãe, com quem seu pai estava? Ah, fulana de tal? Claro! Não. Olha, mas ele te alimentou, teu pai não te alimenta direito. E a mesma coisa, o pai, quando vem da mãe. Ah, tua mãe é muito permissiva. E aí vai cavando mais problemas e aquela criança, ela vai sendo contaminada. Só que é muito difícil fazer essa prova. Por isso que é muito importante, Ana, as partes buscarem o equilíbrio. Não é fácil mesmo, é desafiador esse momento. O divórcio tem o mesmo tempo do luto pela morte e é difícil elaborar. Precisa de auxílio terapêutico, né? Técnico, jurídico, que seja humanizado, com uma escuta ativa, respeitoso e terapêutico também. Agora, tendo evidências, é laudar, tentar trazer a evidência e pedir, sim, que seja declarada essa alienação, inclusive a perda da guarda por conta do reconhecimento da alienação parental. É muito importante tocar nesse assunto e deixar claro sobre isso, porque independente do momento das nossas vidas, a gente sempre tem que pensar nos nossos filhos. Flávia, a gente está terminando, mas eu quero que você deixe uma mensagem para quem está acompanhando a nossa entrevista. Eu acho importante falar, Ana, que a vida após o divórcio e uma vida feliz e uma vida saudável, tanto para aquele que se divorciou quanto para esses filhos. Os filhos, eu digo sempre, eles não são infelizes por conta de um divórcio dos pais, mas por conta de um relacionamento desgastante, de briga desses pais. Então, mantenha-se equilibrado, diálogo respeitoso. Não estou dizendo para que sejam amigos, se possível que sejam, mas que sejam respeitosos os pais, para que criem esses filhos de forma saudável, intelectualmente e psicologicamente.
É o recado e é um desejo e é uma torcida que eu tenho, Ana. Eu adorei receber você aqui, Obrigada. dessa maneira leve, objetiva e precisa que você falou de um assunto tão delicado. Falar de família, de divórcio, de sentimentos, principalmente quando envolve criança, é muito delicado. Então, muito obrigado por ter ensinado tanto pra gente hoje. Obrigada pela oportunidade. Este foi o Rede Vida Serviço. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.